Isabel, uma questão que eu achei interessante, que eu queria perguntar para você. Você citou o caso dessa Clara, que é uma mulher de classe alta, que foi à justiça. Você encontrou casos de o homem levar a mulher à justiça? Não estou dizendo que não existe, claro, mas eu estou dizendo Sim. que dentro do fontes que eu pesquisei, eu não encontrei. Uma coisa interessante também, falando assim sobre o que tu encontrou, eu também estudei alguns casos ligados aos crimes de defloramento e sedução, né? Como é que funcionava isso? A mulher... O que é defloramento? Talvez o pessoal que não conhece o que é defloramento. Vamos lá, é isso que acontece, tem que entender, né? Para poder saber como se desenrolavam essas histórias. Então, o defloramento era o seguinte: a moça acusava o rapaz de ter conseguido tirar a virgindade dela por meio de fraude, por meio de sedução. Como é que funcionava isso? Ele disse que ia casar comigo, ele conseguiu o que ele queria e ele não casou. E esses crimes, nossa, me chamaram a atenção por vários fatores. Primeiro, porque você tinha uma história contada de duas maneiras totalmente diferentes. Uma delas, por exemplo, a moça disse: eu cheguei lá, eu estava muito tímida, eu estava com frio, e ele foi me empurrando, dizendo que nada ia acontecer, que a gente ia casar. E quando ele conta a história, ele diz: ela pulou do carro, já tirou a roupa, já disse que eu não tinha que me preocupar, porque ela já tinha aquele hábito e tudo. E aí, mais uma vez, você via que era a honra delas que estava sendo colocada ali em pauta, e não só a delas. No caso do defloramento, a vida de todas as mulheres da família era colocada ali em pauta. Não, mas a irmã dela, tá vendo? A irmã dela fugiu com o cara. O que tem a ver a irmã dela? Mas a mãe dela não é casada, a mãe dela vive em estado de mancebia, vive numa relação informal. Então, isso já corroborava para dizer que ela não tinha um bom comportamento, porque a mulher honesta, João, não é uma mulher virgem. Não é a virgindade que vai dizer que uma mulher honesta. Claro que ela tem um peso dentro disso. Mas a honestidade é todo um conjunto de comportamentos. A mulher honesta é a mulher virgem que não anda na rua em horários inadequados, que não anda na rua sozinha, que não fala palavrão, que se veste da maneira adequada. É uma mulher que segue todos os padrões de comportamento. Se ela deslizasse em qualquer momento, já era. E o que eu vi? Por que eu lembrei dos crimes de defloramento com a tua pergunta? Porque todos os crimes que eu analisei, nenhum deles tinha uma moça rica. E aí, de defloramento. O que eu supus? O que eu conjecturei? Que as famílias ricas não iam se expor dessa forma. Tanto que nos processos é unânime você ir lá encontrar o atestado de miserabilidade, provando que aquelas moças eram mesmo de classes bem pobres. E aí, o que eu pensei? As famílias ricas não iam se expor a isso, né? Declarar para a sociedade que a filha foi deflorada, né? E o interessante é que bem no início, eu pensei: elas querem casar, elas querem forçar o cara a casar. Mas não, muitas não queriam isso, muitas nem queriam levar o processo a cabo. Era a família que escutava, um tio, um avô, alguém que ia lá e dizia: não, ele vai ter que reparar o que ele fez. Mas por elas, tanto faz, porque embora esses padrões, eles viessem de cima para baixo, eram padrões que eram forjados pela elite e as classes mais populares tinham que seguir, a gente sabe que dentro das classes populares existia uma liberdade maior. As mulheres nessas relações informais, se um casamento não der certo, uma união não der certo, elas separavam, viviam com outro companheiro, iam viver sozinhas. Elas tinham essa liberdade maior, as mulheres das classes populares, né? E aí, nesses crimes de defloramento e sedução, você vê mais uma vez, é claro que não me revoltou, não me chocou tanto quanto na questão dos uxoricídios, como eram chamados na época, né? Que é os crimes em que os maridos matavam as suas esposas em defesa da honra, mas também me chamava bastante a atenção a devassa que era feita na vida dessas moças, na vida das mulheres da família delas, e como elas estavam denunciando um crime e elas que eram tratadas como criminosas.